Olá, bem-vindo a mais um episódio do Evolic Cast. Hoje é o quarto episódio e eu tô muito sabido aqui porque eu já tô com todos os contatos que eu preciso saber, que são dos nossos apoiadores e, claro, da Clínica Evolic também. Então, esse quarto episódio tá sensacional. A gente vai falar de um tema fantástico, um tema muito atual, que se estuda muito e cada vez mais nós encontramos relações com a nossa área do lado de cá, que é psicologia. A gente sabe e a gente ouve hoje em dia que o intestino é o nosso segundo cérebro. E por que o segundo cérebro? E também a gente sabe que lá no intestino temos neurônios também. E a via de comunicação entre o intestino e o cérebro é uma via extremamente rápida e, digamos assim, a convidada vai me corrigir se eu falar errado, sofisticada, extremamente sofisticada em termos de comunicação, troca de informação e dados. Então, gente, quando a gente tem um problema de ordem cognitiva ou um transtorno psicológico, basicamente todos eles nós vamos ter uma relação com o intestino. E por que que isso acontece? E hoje a gente vai falar sobre essas coisas, o que que é homeostase, alostase, o que que é quebra de barreira hematointestinal, quebra de barreira hematoencefálica, só está começando. E antes de começar, antes da convidada se apresentar, porque é ela que vai se apresentar, porque eu esqueci de me apresentar, eu sou o Rafael Cortes, psicólogo que estou aqui com vocês. Vou falar dos apoiadores. JR Suplementos, que fica aqui em Vitória da Conquista, mas atende o Brasil todo, atende qualquer lugar. É só entrar em contato com o Júnior pelo número 779-8803-0601, com toda a linha de suplementos, melhores suplementos das melhores marcas do mercado. E Júnior também é um consultor excelente para a questão de esporte, nutrição e saúde geral. E claro, gente, a Clínica Evolic, se você não conhece ainda, entra lá no nosso Instagram, que é clínica.evolic. Graças a Renata, eu lembrei do Instagram da Clínica Evolic e o número é 77999741632. Lá a gente montou uma equipe de profissionais selecionados para te atender da melhor forma possível e a gente está lá para fazer o nosso melhor e uma pessoa que faz o melhor na área dela está aqui hoje com a gente, que é a doutora Cíntia Fogaça. Muito obrigado por ter vindo, doutora. É um prazer muito grande receber aqui. E eu acredito que vai ser uma conversa muito fluida e tranquila, né? E a gente vai tentar conduzir da melhor forma possível, porque eu sei que é muito conhecimento, a gente vai tentar agrupar isso para passar, né? Doutora, eu gostaria que você se apresentasse, porque já deu para perceber que eu não sou muito bom nessas coisas, Mas você né? lembrou, ó, Para que a ótimo. gente, para gente iniciar a nossa conversa. Queria agradecer o convite. É importante a gente bater em temas que às vezes passa no Instagram, passa em alguma propaganda e o paciente ele recebe essa informação e fica se questionando, né? Por que segundo o cérebro? O que que acontece? Então, obrigada pelo convite. Eu sou Cíntia Fogaça, sou médica gastroenterologista. Fiz faculdade em Pouso Alegre, no sul de Minas, residência em clínica médica, depois residência em gastroenterologia. Atuo há 12 anos e a gente entendeu, principalmente pós-pandemia, que o intestino ele é uma parte importantíssima, né, dessa homeostase, que é esse equilíbrio que a gente precisa. A gente estava conversando aqui antes de começar o episódio que a medicina, às vezes, ela tende a segmentar, né? Então, eu divido o gastro, ele cuida só do estômago, do intestino, o nefrologista cuida do rim, mas a gente precisa de uma visão integral do paciente para que a gente consiga chegar num resultado legal. Porque se eu fragmento demais, esse paciente ele não tem uma boa resposta. Eu preciso entender o que está acontecendo com ele, né? Foi o que a gente estava conversando aqui. Por muito tempo, o intestino ele foi deixado de lado, ele serve apenas para carregar o bolo fecal. E hoje a gente entende que a gente tem um organismo complexo que tem uma relação importantíssima, um eixo cérebro-intestino que a gente fala, e que a gente precisa entender esse eixo para que o paciente tenha uma resposta adequada. É muito comum na véspera de uma prova ou de uma entrevista de emprego, o paciente, eu tenho dor, né, no estômago, eu tenho azia, ou então eu tenho uma diarreia, porque eu vou ter um Uhum, encontro, né, uhum, tenho uma dor abdominal. Por que que isso acontece? Aí, só que a gente leva isso no dia a dia, mas quando esses sintomas se intensificam, é importante que a gente saiba, avaliar, por isso tão a importância da psicologia, da psiquiatria, porque o paciente uhum. ele não procura o gastro por esse sintoma.
né, ele Sim, começa a procurar outras causas, porque às vezes ele nem consegue relacionar que os perfeito. sintomas que ele está tendo tá relacionado ao a questão, né, da emoção. Tem gente Uhum, que responde às emoções com o trato gastrointestinal. E sim. é isso que a gente precisa conseguir sentir, ter esse feeling para que a gente tenha uma boa resposta. Perfeito, doutor, excelente. E assim, uma vez eu ouvi, né, que a gente tem esses micro-organismos no nosso corpo que seria mais ou menos aí 1,5 quilo, né, um Milhares pouquinho, de e são colônias. milhares de colônias. Aí eu ouvi assim que era mais ou menos como pegar a areia do mar, 1,5 quilo, e tentar Exato. contar cada grãozinho daquele ali, ou seja, daria muito trabalho. Muito. E aí a gente tem essa questão também do que é a microbiota e o que que é esse microsistema, né, o Sim, microbioma microbioma. intestinal. O que que é isso e para que que elas servem? A gente tem milhares de colônias que colonizam o nosso trato gastrointestinal, principalmente o intestino grosso, e elas estão lá para nos ajudar na questão da digestão, né? Então, a gente tem várias colônias, cada um tem a sua importância, e o conjunto dessas colônias de bactérias, com a função que elas desempenham, com essa simbiose, que é melhorar a absorção, melhorar a digestão, a gente chama de microbioma. É tão importante isso que, às vezes, o paciente ele começa a fazer sintomas de intolerância, ele fala: "Ah, eu tô com intolerância à lactose". E quando a gente vai investigar, na verdade, o que que acontece? Como ele tem uma perda dessa barreira, ele tem uma quebra dessas colônias boas, eu aumento o número de colônias ruins em relação ao número de colônias boas, ele começa a fazer uma intolerância secundária à lactose. Quando a gente Uhum. trata essa microbiota, que eu devolvo esse equilíbrio, o paciente começa a tolerar a lactose de novo. Fala: "Nossa, mas eu fui curado da intolerância". Não, você não foi curado da intolerância. O que acontecia? Estava tudo tão inflamado que a enzima, que é a lactase, que deveria estar na borda da vilosidade, não existia porque essa vilosidade estava atrofiada. A senhora está falando de mim, doutora? Eu não posso revelar por conta do sigilo, mas é exatamente isso. Aí o paciente fala: "Mas nunca mais na vida eu vou conseguir comer aquele tipo de alimento". Eu preciso tratar a inflamação crônica, eu preciso identificar se realmente há um grupo de alimentos que está causando aquela intolerância, mas não adianta só restringir se eu não trato a inflamação, se eu não entendo qual que é o poder dessa inflamação no organismo como um todo. Porque tem paciente que não absorve medicação, tem paciente que tem Uhum. infertilidade, transtorno de humor, tudo relacionado ao intestino. Inclusive, a gente tem um termo, né? Enfesado. Uhum. Enfesado. Sim, O sim, que as paciente. pessoas não sabem esse termo, o porquê que é, né? Exatamente. Exatamente, o paciente que é constipado, que tem distensão, que tem alteração do hábito intestinal, ele fica Uhum. com o humor, né, Sim. alterado por conta disso. E a gente Uhum. usa esse termo no dia a dia e nem consegue entender de onde vem, né, qual que é a etiologia dele. Uhum, perfeito. Então, deixa só eu ver se eu entendi. A gente tem ali a homeostase, que é esse Esse equilíbrio, ou seja, equilíbrio. essas microbiotas fornecem também Isso, substâncias para o organismo. Por exemplo, algumas exatamente. vitaminas, como B12, K. Elas auxiliam nessa absorção. Tanto é que Perfeito. quando eu tenho uma desregulação, o paciente ele vai ter deficiência de ferro, de vitamina B12, de vitamina D, porque eu quebrei aquela barreira. É como se ele funcionasse como uma peneira ao contrário. Ele começa a absorver toxinas, absorve fungo, mas o que precisa ele não consegue absorver. Então eu tenho que recuperar essa homeostase, esse equilíbrio na mucosa para que ele consiga absorver novamente o que precisa. Uhum. E aí, doutora, assim, quando a gente está falando disso, a gente está falando de homeostase, aí tem outro termo que é a alostase, que é mais dinâmico, não é isso mesmo? É Isso. tipo, quando a gente fala de homeostase, a gente está falando de um equilíbrio que o corpo tem para se manter ali naquela fase em que, por exemplo, a, começa a ter uma febre baixa para manter a temperatura corporal ajustada. E tem a alostase, que é esse dinamismo que o intestino também tem, né, de se, ajustar e também de, às vezes, até Exatamente. prevenir de determinada coisa com a liberação de algumas substâncias, né? Isso Uhum, é tão importante que um dos fatores de risco que a gente tem para essa queda essa quebra, né, dessa barreira, esse equilíbrio que fica perdido, é o paciente que usa algumas medicações crônicas. Quando a gente hum, fala de medicações crônicas, são medicações do nosso dia a dia. O paciente que toma omeprazol por sim. conta própria, por um período longo de tempo, ele está fazendo o quê? Ele está alterando o pH gástrico. O pH gástrico é ácido por algum motivo, Uhum, principalmente proteção. Eu estou diminuindo essa proteção. Então, é um paciente que ele tem um risco maior de ingerir algum tipo de toxina, de bactéria, e isso passa para o intestino. Então, quais que são os fatores de risco?
Paciente que tem diabetes, ele perde essa barreira, né, essa quebra. Paciente que teve Covid, por que que a gente está estudando tanto depois da pandemia a questão do intestino? Porque os pacientes Uhum, com Covid começaram a desenvolver distensão, má digestão. De onde que isso veio? Covid foi uma inflamação sistêmica. Eu também faço inflamação intestinal, inflamei o intestino, mudei a microbiota, perdi a homeostase. Então eu uhum, preciso tratar esse paciente. Paciente que já fez cirurgia bariátrica, e tem cirurgia do trato gastrointestinal. Eu desviei esse trânsito, eu mudei essa microbiota. Paciente que tem que usar antibiótico, corticoide por um período longo de tempo. Então, esses são os principais grupos que a gente tem que avaliar essa barreira intestinal. E às vezes o paciente usa medicação por conta própria, é muito comum, né? Ah, eu usou uhum. omeprazol porque estava com azia, estava com dor. E aí a gente começa a entender há quanto tempo o senhor usa? Há 20 anos. Sim. Imagina, 20 anos alterando o pH do estômago e deixando isso passar tudo para o intestino. A gente vai Uhum. ter repercussão sistêmica. Entendi, perfeito. E assim, tem esse termo que a gente vê e que tem uma correlação, né. Às vezes a gente conversa com outros profissionais da área e a gente entende que, assim, há uma quebra da barreira intestinal e a gente vai ter uma quebra da barreira hematoencefálica, né. O que que é essa barreira hematointestinal para o pessoal que está assistindo a gente, o que que a gente pode entender? Quebrar essa barreira na prática o quê? O que que o paciente sente? Quebrar essa barreira na prática é diminuir a defesa que esse paciente tem e impedir a absorção. Tem muitos pacientes que falam: "Eu me alimento bem, por que que eu não estou conseguindo absorver as vitaminas da alimentação?". Se a gente não tem uma cirurgia que bloqueou aquele pedaço, né, aquele que eu retirei aquele trânsito. Por que que o paciente não está conseguindo absorver? Porque a mucosa dele não está funcionando. Essa mucosa, ela é uma mucosa inteligentíssima. Então, eu começo a quebra do alimento na digestão com a boca, com a mastigação. No estômago, eu recebo mais enzimas digestivas. Quando eu chego no intestino, esse pâncreas libera mais enzimas, mas essa mucosa, ela tem que saber receber esses alimentos para que eu consiga quebrar. Quando eu perco essa barreira, o paciente ele não consegue absorver. Aí o que que acontece? Esse conteúdo fica todo parado nesse intestino, essa mucosa tentando absorver, aí vem a fermentação, vem a distensão, porque eu tenho bactéria lá, a bactéria vai fermentar. Sim. Então vem a distensão, vem a dor, vem o desconforto. Aí eu tenho paciente que fala: "Eu posso pegar fila de gestante tranquilamente por conta da distensão abdominal, principalmente no final do dia". Eu Uhum. falo: "Não faça isso, porque você vai encontrar alguém que te conhece, você vai passar vergonha". Mas é uma distinção importante de ter paciente que tem Sim. roupa para usar no período da manhã e roupa para usar à tarde, porque a mesma calça não fecha, incomoda muito. Então, Uhum. se eu aí a gente vai para o outro lado. Se eu tenho uma distensão a ponto de ter uma distensão visível abdominal, essa alça ela distende. Se essa Uhum. alça distende, eu começo a liberar receptores. O que está acontecendo aqui que essa alça está distendendo? Aí vem dor e vem desconforto. E ele fica nesse ciclo vicioso o tempo inteiro, uma coisa Sim. levando a outra. Entendi. E isso aí leva a essas inflamações sistêmicas e essa quebra da barreira hematoencefálica também por recepção por causa das vias de comunicação, não é isso? Exatamente. E assim, né, da nossa área aqui, a gente da neuropsicologia, a gente fala assim: o cérebro é um órgão caro para o organismo. Muita Bastante. parte, né, do nosso corpo trabalha em função de manter o cérebro em um pleno funcionamento, Exatamente. né? Ele é o rei, né? Exatamente, ele gasta muita energia, gasta muita caloria também em atividade e precisa do que o intestino fornece. O intestino também é um órgão caro para o organismo? Sim, ele é um órgão caro, mas a gente descobriu esse preço muito tarde. Mas eu acho que ainda dá tempo de da gente fazer essa retratação com o intestino. É um órgão muito caro, mas é um órgão que é pouco pensado. Hum. O que que significa na prática? Quando o paciente começa a ter sintoma sistêmico, a gente vai deixando o intestino para trás. Ele é quase que o último a ser investigado. Então é Uhum. muito comum o paciente começar: "Ah, eu tô com uma dor de cabeça", né, muito comum em mulheres, dor de cabeça, sensação de cabeça vazia, dificuldade de concentração, a névoa que a gente chama, né, névoa Sim. cerebral. E aí essa paciente faz tomografia, essa paciente faz ressonância, essa paciente faz Doppler de carótidas para avaliar a circulação. Quando a gente Uhum. começa a entender, a primeira pergunta que eu faço: "Distende o abdômen?". Distende. Teve alteração do hábito intestinal? Teve. Uma mulher com intolerância alimentar, com intolerância à lactose, Uhum. que é muito comum. Ou intolerância à histamina, que está sendo muito falada agora,
Eh, a histamina a gente produz, mas a intolerância que a gente faz é a histamina do alimento. Então, são alimentos comuns do dia a dia: banana, morango, Olha tomate. só. Tem paciente que fala pra mim: "Ah, eu não posso tomar vinho". Olha só, Ó, coitado desse coitado desse paciente. paciente, né. "Eu não posso tomar vinho, porque no outro dia fica parecendo que eu tô com uma ressaca horrível, independente da quantidade, ou aparecem manchinhas na pele, a pele fica mais vermelha, esse paciente tem um rubor facial e de tronco importante, tem sensação de mal-estar e de enjoo". Ele tem intolerância à histamina, o vinho tinto é riquíssimo em histamina, a cerveja também é riquíssima em histamina. Gente, não vá tomar cerveja ou vinho com anti-histamínico, tá? Não é isso que a doutora está Não, falando. não é isso. A gente tem que identificar se realmente tem intolerância à histamina, que a gente tem um tratamento diferenciado. Mas Uhum, são alimentos que são ditos como saudáveis, né, o paciente fala: "Ah, eu gosto muito de banana", tinha um paciente que falou: "Você me tira tudo, só não me tira a banana", e ela tinha o quê? Intolerância à histamina, né, porque a vida vai uhum, ensinando que a gente tem que aprender a evoluir. sim, E até a gente conseguir chegar nesse diagnóstico de intolerância à histamina demora, porque é um paciente que tem sintomas sistêmicos. A primeira coisa é ele rotulado como intolerância à lactose, porque a lactose também, os derivados de leite também contém histamina. Aí ele uhum, faz o quê? Restringe leite e derivados. Não melhorou. Aí ele vai para quê? Restringe o glúten. Tá na moda tirar o glúten, né? Da uhum, dieta. Tira o glúten, não melhora. Aí quando ele já tira tudo isso, aí ele chega pra gente desesperado: "Eu tenho alguma coisa que ninguém consegue descobrir o que eu tenho". sim, São coisas básicas, a gente tem que começar de baixo para cima. A gente tem um uhum, grupo enorme de intolerâncias alimentares, alguns a gente tem teste, outros a gente não tem teste, tem que testar, que a gente fala fazer, né, uma avaliação clínica e um tratamento empírico para ver se o paciente responde, porque eu não consigo fazer teste de intolerância para todos os tipos de carboidratos. uhum. Entendi, doutora. Então, a gente está falando aqui do que a gente escuta dizer que seria uma desbiose, então, e o que que é desbiose quando as Você pessoas tem um ouvirem esse tão termo? bonito, né, desbiose, o paciente Desbiose. ele gosta, fala: Acho que "Se o eu próximo saio". cachorro que eu tiver, vou botar esse nome, Não desbiose. faça isso. Ô dó do cachorro. O nome puxa, viu. Você vai ter que comprar probióticos Vou pra ter que ele, vai comprar sair probiótico caro, vai para ele. sair caro. É Então, porque tem um nome interessante, né, tipo, assim, na neuropsicologia tem hã. vários nomes interessantes, fala: "Não, quando tiver um cachorro, eu vou botar esse nome". Desbiose Eu também é queria bonito. colocar omeprazol em um, não me deixaram colocar Ah, aí, porque tá o vendo? cachorro ia ter gastrite, aí eu fiquei com remorso, não coloquei. Então, a desbiose, a gente, né, dá esse termo quando a gente teve essa quebra dessa barreira e essa quebra desse equilíbrio da microbiota intestinal. Aí a gente vem com alguns outros termos que podem ser complementares à questão da desbiose. Então, é muito comum hoje falar sobre o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, né? Um nome tão gigante que o paciente fala: o que que eu Cibo. tenho? Cibo, fino, né? Chiquíssimo, elegante, Sim, compacto. Você tem o que? Cibo. Aí ele, cibo já é nome de gato. cibo. Então, só que eu tenho também um supercrescimento fúngico, porque não tem nada fácil nessa, nesse Ah, então planeta. quando cresce também essa superpopulação, vai A ter gente pode fungos ter também. supercrescimento de fungos e supercrescimento de bactérias, Entendi. tá? E o sistema imunológico fica onde nisso, doutora? Eu sei que a gente tá falando de Perdido, intestino, mas tá, ok, fica perdido. perdido. Literalmente, é um paciente que está mais predisposto à infecção, é um Hum, paciente que tem uma imunidade pior, que responde às medicações de uma forma, mais difícil, porque até a absorção dessas medicações está prejudicada por conta desse supercrescimento. Então, todos esses fatores a gente precisa avaliar, porque se eu tenho um paciente com supercrescimento fúngico, eu faço antibiótico, esse paciente vai piorar. Se eu tenho um paciente com supercrescimento bacteriano, eu faço antifúngico, esse paciente vai piorar. Então, a gente tem que conseguir dar nome aos bois, para que a gente consiga fazer um tratamento direcionado, porque o grande legal do trato gastrointestinal, assim, eu acho sensacional, sintomas idênticos para diagnósticos totalmente diferentes. ah, sim, Eu verdade, a tenho uma gente dor abdominal, esse paciente sim. pode ter desde uma intolerância à lactose até um quadro de abdômen agudo. O Uhum. paciente pode ter uma úlcera perfurada, esse paciente pode ter um tumor. E o que que faz a gente conseguir chegar? Eu vou pedir tomografia para todo mundo? Teste respiratório para todo mundo para identificar desbiose? É isso que a gente está perdendo. É conseguir enxergar o paciente, escutar o paciente e avaliar o paciente. Perfeito. A gente tem discutido aqui, e esse é o nosso objetivo aqui no podcast, é justamente mostrar como o corpo ele está integrado, né. E, hoje em dia, gente,
eu vou falar isso abertamente, é muito bom a gente conseguir, profissionais que conversem com outros profissionais, porque algumas dúvidas com relação a alguns diagnósticos, até na nossa anamnese, hoje basicamente dentro da clínica é muito difícil você ter uma anamnese completamente fechada, você precisa ouvir o psiquiatra, precisa ouvir outros médicos que Sim, estão atendendo o paciente para saber o que está acontecendo com ele. Porque é muito comum, a gente vê isso no autismo, problemas de motilidade intestinal, né, no transtorno de ansiedade generalizada, é muito comum os problemas aí intestinais também, só que, às vezes, a gente pensa que é o transtorno que está levando a isso, quando na verdade o paciente já tinha uma complicação e ela só agudizou exatamente. nesse momento, né. Então é essa via de comunicação que a gente está falando. E às vezes, assim, como esses estudos chegam para as pessoas hoje, intestino, cérebro, eu sei que tem muitos livros aí que se compra em banca e tal, mas gente, olha, tem que ter muito cuidado com isso. A informação tem que ser séria para a gente não cair em falácias e termos fantasiosos, né. Não existe chá para Não, curar. chama protocolo, né, agora é protocolo. Exatamente, não existe protocolo, o método de 3 etapas para você ficar com o É, intestino saudável, a gente tem que ter cuidado com essas falácias, né. E assim, essa desregulação, principalmente nessa comunicação de eixo. Doutora, eu queria, assim, que a gente conseguisse explicar para o pessoal, como que o intestino se comunica com o cérebro, como que é essa comunicação aferente, né, de baixo para cima, como que funciona isso? é uma coisa tão incrível. A gente tem uma sensibilidade maior de trato gastrointestinal em responder às informações que o cérebro está mandando. Então é muito comum, como você trouxe, a questão do paciente com transtorno de ansiedade generalizado. É um paciente que, teoricamente, esse cérebro não descansa porque ele fica o tempo todo mandando informação. Esse Uhum, é um paciente que é muito comum ter dor abdominal. É muito comum que ele tenha diarreia, mas ele também pode ter constipação e é muito comum que ele tenha azia, a doença do refluxo. É um uhum, paciente que a gente procura várias causas e até porque, exatamente isso que eu estava pensando no consultório hoje com o paciente, eu preciso provar para ele que ele não tem nenhuma outra doença de base. Porque se a gente não esgota as possibilidades, óbvio que a gente faz tudo isso abraçando o paciente e eu já começo a tratar. Eu falo que eu trato causa e consequência, a parte alta e a parte baixa. Mas se a uhum, gente não esgota a possibilidade, ele vai para outro colega que vai fazer o pedido e aí sim ele vai ficar satisfeito, uhum, né? Então, sim. por isso que eu não consigo atender uma consulta em 10 minutos. Em 10 minutos eu não consigo entender Ah nem não, o que está impossível, acontecendo com o paciente. E é um imagina. paciente que demanda tempo, porque ele precisa Sim. falar. Uhum, Às vezes, só de sair da consulta e de se sentir ouvido, ele já tem melhora dos sintomas, uhum, né? Porque o cérebro, ele envia as informações, o trato gastrointestinal rapidamente capta essas informações, e aí a gente transforma, né? Esse intestino, ele tem o poder, esse estômago também tem o poder de transformar essas informações em dor, em desconforto, em alteração da motilidade. Então, eu não posso usar nesse paciente com doença do refluxo de forma crônica. Eu não posso usar só um antiácido. Eu não posso usar uhum, só um inibidor de bomba para melhorar a acidez. Ele não vai ter sim, resposta. entendi, Inclusive, hoje a perfeito. gente tem exames que a gente consegue fazer para o paciente provar o seguinte: quando você estava tendo sintomas, não estava voltando nada do seu estômago para o seu esôfago. A gente não tinha um episódio de refluxo nesse momento. Aí, quando o paciente começa a entender que tem alguma outra coisa que hoje a gente chama de funcional, que está levando ao Uhum, sintoma, a gente consegue entender quais são os fatores gatilho. E aí a uhum, gente consegue tratar melhor esse paciente, diminuindo a quantidade de informação que esse cérebro está mandando e modulando essa informação como ela é lida lá embaixo, no uhum. trato gastrointestinal. Perfeito, é interessante, né, assim, tem um ciclo, vou tentar explicar de forma resumida, que assim, se a gente está em um quadro que o nosso a nossa leitura cognitiva e da nossa percepção é de enfrentamento ou fuga, o cérebro precisa principalmente esvaziar as reservas para ele fugir ou para ele enfrentar, ele vai comunicar com o intestino, né, que: "Olha, acelere Exatamente. seu processo aí", e claro, isso daí de uma forma abrupta, com rupturas, obviamente, né. Da mesma forma, o intestino, se ele não tiver em uma homeostase perfeita, ele não vai ter algumas substâncias para fornecer para o cérebro. Inclusive, doutor, essa questão das relações dessa homeostase, que é uma troca, na verdade, Uhum. né, a gente precisa ter ali algumas coisas que,
o nosso as nossas microbiotas, elas produzem, como B12, ferro. A senhora já atendeu algum paciente que já teve, por exemplo, assim, um um uma CID de depressão ou alguma coisa assim, na verdade ele estava com uma produção ali de B12 ou no caso do homem com testosterona baixa, alguma coisa, isso é comum? É muito comum. O que eu sempre trago, né, que eu sempre falava para os alunos, quando a gente está diante de um diagnóstico, a gente tem que entender de onde ele veio, o porquê. Porque o que está acontecendo muito hoje em dia? O paciente chega com deficiência de vitamina D ou de deficiência de vitamina B12 ou de ferro, eu faço a reposição, mas por quê? De onde Uhum. veio? Qual que é a causa? Isso precisa ser investigado. E essa questão de vitamina B12, ela é tão importante, tão às vezes negligenciada. A gente tem pacientes que chegam no consultório em cadeira de rodas, porque esses pacientes, a deficiência de vitamina B12 faz uma parestesia, uma perda de força muscular importante. Esse paciente não consegue deambular, não consegue andar. E aí a gente tem que entender, tem alguma outra coisa? O que está fazendo essa desabsorção? Porque a gente tem fator de risco. Paciente que é vegano, vegetariano extremo, que não consome carne vermelha, não faz essa reposição, a gente pode chegar a isso. Paciente que fez cirurgia bariátrica do trato gastrointestinal também pode chegar, mas eu preciso entender o porquê que esse paciente não está absorvendo. Então, a causa ela deve ser investigada e a gente tem várias outras coisas também relacionadas à parte do estômago que podem justificar. Eu tenho uma condição que chama gastrite atrófica, que esse paciente ele não consegue absorver a vitamina B12. E é um paciente que tem queixas crônicas. Ele começa primeiro com formigamento, principalmente de pernas, de rosto, de mãos, né, bilateral, e aí ele vai deixando de andar, né? Porque ele faz uma alteração da inervação, porque eu preciso da vitamina B12 na inervação. Sim, perfeito. Então, esse paciente ele para de andar realmente, e aí a gente precisa o que está acontecendo? É um tumor que está impedindo a absorção? Esse paciente tem gastrite atrófica? A gente tem uma alteração autoimune que faz com que o estômago reaja contra ele mesmo, o paciente não consegue absorver a vitamina B12. Então, a Uhum. gente pode ter quadros sérios relacionados a essa questão desabsortiva, em que o paciente tem repercussão sistêmica, inclusive neurológica, por conta dessa desabsorção. A SIBO pode fazer isso, o supercrescimento, é como se eu tivesse um tapete de bactérias forrando, mas geralmente o paciente que tem supercrescimento, ele não chega a nível tão importante a ponto de ter alteração neurológica. O paciente que tem gastrite atrófica, ele faz. Ele faz, inclusive, aparece até Uhum. na própria ressonância a questão da desmielinização. Isso é Uhum. importante que a gente avalie. Perfeito. E você já até começou a falar sobre isso, mas Tô mudando aí seus tópicos não, aí. não, não, meus tópicos aqui, a minha Os produtora duzentos depois e ela cinquenta e fala seis tópicos. minha produtora depois fala assim: "Você pulou do tópico 3 para o Aí você 257", fala: fala: "Mas a "Oh, eu culpa não foi da percebi". entrevista". E aí, a gente pensa assim, né, as pessoas falam hoje: "Ah, mas, parece que está aumentando o nível, o índice, os números de pessoas com intolerâncias". Do lado de cá também é a mesma coisa, né. Por que que tanto autista ultimamente e tal? Eu sei que assim, minha conta é mais ou menos assim, né, poxa, o leite ele foi feito para o bezerro, então, com certeza ele tem propriedades que o bezerro consegue absorver, a gente não, mas a gente absorve. Tá, mas A hoje em gente dia a se gente vê apossou, né, a gente se do bem do bezerro. apossou do exatamente. Mas assim, hoje a gente vê mais essa questão das intolerâncias, da irritabilidade intestinal e outras desordens intestinais que antes não eram tão fácil, ou talvez, não sei, as pessoas sentiam, mas continuavam Não tinha um vivendo, diagnóstico, não né. tinham diagnóstico. Então, como que funciona isso? Aumentou de fato ou não aumentou? Apenas a precisão e a qualidade do diagnóstico melhorou? A gente pode olhar com 2 visões aí, né, uma que eu estou conseguindo diagnosticar mais, esse paciente tem mais acesso à informação e ele entende que aquilo não é fisiológico, e outra porque a gente mudou muito o nosso estilo de vida, nosso estilo de alimentação, né. Então, a gente entende a importância da microbiota, ela começa a ser formada quando a gente está no útero da nossa mãe. Se essa mãe teve uma alimentação saudável, se praticou atividade física, quais são as medicações que ela usou, qual que é a via de parto, como que foi a amamentação dessa criança, se usou muito antibiótico na infância. Então, tudo isso influencia nessa microbiota e nessa relação. Hoje a gente sabe que pós-pandemia a gente teve um boom de casos de desbiose, de Uhum, intolerância, então a gente sabe que os fatores ambientais, eles também influenciam de forma importante. Hoje, mesmo uhum. quando a gente acha que a gente está tendo uma alimentação saudável, a gente está carregado de agrotóxicos, né?
corante, Sim. acidulante, conservante que a gente tem nos alimentos, então não tem como achar que isso não influencia. Estilo de Uhum. vida, a gente está no celular o tempo todo. Bendito desse WhatsApp que dá a falsa impressão que a gente está disponível 24 horas por dia. É Sim. a sociedade do cansaço, é a sociedade do estresse, né? A sociedade que está no Instagram, visualizando várias coisas que não são reais, mas nossa mente joga pra gente que isso é real. Então não tem como achar que o nosso estilo de vida atual não está relacionado ao aumento da incidência de casos de intolerância e de desbiose. Ah, mas o que tem a ver o estresse e a ansiedade com a intolerância, com a desbiose? Muita coisa. Muita coisa. A gente pode Uhum. ter a predisposição. Por que que eu não faço teste para todo mundo para saber se tem a predisposição genética a ter intolerância à lactose, ou ao glúten, ou à doença celíaca? Porque a gente Uhum. pode ter a predisposição, mas nunca virar a chave. Esse paciente ele pode nunca abrir o quadro. O que que Uhum. influencia essa virada de chave? Eu tenho a predisposição genética e agora eu estou com um quadro de doença celíaca. Os fatores ambientais. Perfeito. Né, então não tem como achar que o nosso estilo de vida atual não interfere. Óbvio que a gente tem hoje métodos mais eficazes de diagnóstico de intolerância alimentar, os testes respiratórios eles estão ganhando, né, estão sendo mais difundidos e a gente consegue fazer com mais tranquilidade agora, mas o estilo de vida influencia sim. A gente tem muito diagnóstico, a gente tem informação. Era muito comum o paciente achar: "Ah, minha avó sempre teve muitos gases, minha mãe também, então eu achei que era normal, que era de família". Né, Uhum. aí a gente vai avaliar a alimentação daquele paciente, é uma alimentação rica em carboidratos altamente fermentáveis, são os FODMAPs. É um paciente que tem um estilo de vida muito ruim, é um paciente que, às vezes, passa a vida inteira com doença celíaca, o paciente não sabe que Não tem sabe o doença que tem. celíaca, porque Uhum. acha que é normal ter os sintomas, e hoje o acesso à informação está aí, o Instagram, né, vai aparecer se você tem distensão, procura o seu médico, aí o paciente ele começa esses alertas e aí a gente consegue diagnosticar mais. Mas o Uhum. que eu falo, nenhuma medicação resolve nenhuma doença se a gente não tiver a parte não medicamentosa, que é a questão do estilo de vida. Perfeito. E era até um tópico, tá Já vendo que ela pulei tá agora para o não, último. ela estava no tópico certo. Eu falei: "O próximo tópico é justamente sobre a questão, né, do estilo de vida", ela Olha, puxou eu já nem o estilo de pulei, eu nem vida, tá pulei. vendo? Pois é, né, porque assim, realmente há uma mudança muito grande no estilo de vida, na alimentação, mas eu faço uma pergunta assim, às vezes a questão cultural. Vamos supor que você atende um paciente que ele, na cultura dele, ele tem determinado alimento que o bisavô comeu, ou o pai, a mãe, o avô comeu aquele alimento, só que agora na vez dele, ele acaba tendo esse problema, mas é cultural, é a refeição da família. A gente sabe que tem o estilo de vida. Agora, aquilo que está em volta ali dessa mudança comportamental, desse ambiente desse indivíduo, que faz com que ele comece a ter intolerâncias, comece a ter determinadas, desordens intestinais. Quais são os hábitos de vida que, assim, são primordiais para que a gente tenha um equilíbrio melhor do nosso intestino? Nessa hora o paciente quer me matar, né, porque ele só quer um remédio que vai resolver a vida dele, ele vai continuar tomando o vinho dele no Lógico. final de semana. Não foi uma indireta para ninguém. Atividade física, hoje eu falo para todos os pacientes, ela não é mais opcional, ela é obrigatória. Da mesma forma que o trabalho. Você vai com chuva, com sol, de TPM, sem TPM, com vontade, sem vontade, não tem mais como a gente fugir da questão da atividade física. A gente já sabe que é uma excelente forma de fazer essa modulação intestinal, né? E é uma excelente forma da gente conseguir melhorar, inclusive, a questão dos fatores gatilho. Paciente que tem transtorno de ansiedade, paciente que tem depressão, paciente com fibromialgia, que tem muita queixa do trato gastrointestinal, atividade física é uma das formas de tratamento. E eu preciso Uhum. entender isso, né? Alimentação saudável. A gente não precisa nem bater nessa tecla mais, né? Tem paciente que chega para mim na idade adulta que não consome uma fruta, não tem uma salada, que a alimentação é Eu conheço baseada pessoas assim. a alimentação é baseada apenas em carboidrato. Uhum, Imagine, se a gente tem um organismo tão complexo, que é a parte intestinal, que tem todo esse equilíbrio de absorção, e eu estou fornecendo apenas um grupo de alimentos, vai me faltar alguma coisa, né? Então, atividade física, alimentação, uma boa rotina de sono, gente, higiene do sono é sensacional, é importantíssimo, é essencial para todo mundo. Essa questão de uhum, tela que a gente é metralhado o tempo todo, né? Então os pacientes eles falam: "Não, eu vou dormir muito tarde, acordo muito cedo", já vai dormir com o celular, já acorda com o celular e o WhatsApp respondendo. Isso vai fazer a gente perder o equilíbrio. E esse uhum. equilíbrio ele é importante.
Eu não trato o paciente com refluxo só, pensando na parte gástrica, eu tenho que pensar no todo, no contexto como que ele tá, né. Paciente que tem diarreia, quando a gente vai tentar identificar várias causas, a gente pode estar diante da síndrome do intestino irritável, que é outra síndrome famosa, né. O paciente fala Sim. e o paciente ele chega, quando a gente fala da possibilidade, ele fica muito ele reluta contra isso, porque vai no chat ChatGPT ou vai no Google e fala lá que é de pessoas ansiosas, eles vão dizer: "Mas você tá falando que é coisa da minha cabeça?". Não, não é coisa da sua Inclusive é cabeça. muito comum no autismo, né. Sim, toda certeza. Eu tô com um paciente agora com TEA nível 3, nível de suporte 3. A gente acabou de fechar um diagnóstico de doença de Crohn. Ela é não verbal, com 15 Sim. anos, Nossa. diarreia a vida inteira, Uhum, e ela tem uma doença inflamatória intestinal, uhum. né. Então, como que a gente consegue identificar? Rotulada como intolerância à lactose. Eu preciso investigar. A gente cai de novo naquela tecla lá do começo. Eu preciso excluir todas as opções, que eu posso estar diante de uma parasitose intestinal, paciente com verminose, pode ter Sim. diarreia, e eu posso estar diante de um diagnóstico de doença inflamatória intestinal que tem repercussão e tem consequências se não tratado. Uhum. É, porque tem várias, como eu falei no começo, né, por exemplo, vários, transtornos, mentais que têm uma ligação direta com a questão do intestino, a doença celíaca e a gente, tem estudos aí, bem avançados com relação a essa relação, principalmente, assim, no transtorno do neurodesenvolvimento com, problemas do trato intestinal, né. Inclusive doutora, isso também é uma pergunta comum no na clínica de psicologia. "Ah, eu fui no endócrino ou no gastro e ele me passou um antidepressivo porque eu tenho problema do estômago, ou no intestino". Por que que isso acontece? Hum. Antes de prescrever, você tem que ganhar a confiança do paciente, senão nunca mais ele volta, né, É porque porque a maioria que gente, e isso é fato, tá, eu tô falando pela minha experiência clínica. Às vezes o paciente, ele vai no gastro e o gastro fala: "Olha, você tem que tomar esse antidepressivo para um problema do seu intestino", o paciente geralmente não toma, ele reluta em tomar, é ele vai falar: "Não, não tô resistente. deprimido", né. Exatamente. Porque a gente ainda tem um conceito de antidepressivo, né, de ansiolítico para aqueles pacientes que estão deitados, que não levantam, que não tomam banho, que têm um quadro de depressão grave. E hoje a gente sabe, essas medicações, elas entram no guideline da gastro como medicações que vão fazer uma modulação intestinal. Se a gente está falando que o cérebro e o intestino, eles respondem rapidamente a essa influência, o o estômago e o intestino, eles respondem rapidamente a esses neurotransmissores que estão saindo do cérebro, uma forma da gente tratar essas alterações é diminuir essa quantidade de informação, né, ou melhorar essa informação que está saindo do cérebro. Então, são medicações que têm um respaldo científico e que têm uma resposta muito boa. Então, por isso na consulta a gente tem que, sem querer invadir a área de ninguém, ter um Claro. pouquinho de psicólogo e tentar entender de onde está vindo tudo isso, porque senão a gente não consegue direcionar. Aí eu Uhum. começo a tratar o paciente, aí faz uma medicação, ele volta: "Não respondi", troco por uma medicação mais potente, continuo sem responder. E é um paciente que vai sofrer a vida toda com sintomas, porque só a medicação não vai conseguir fazer a gente ter bom resultado. A gente precisa modular, Uhum. literalmente, esse trato gastrointestinal, a forma que ele está respondendo a essas transmissões, neurotransmissões. Perfeito. Essa integração do corpo é muito importante. A gente vê geralmente em fase de ativação do paciente uma sinalização do intestino de uma forma mais clara. Por exemplo, um quadro de ansiedade, crise, o ataque do pânico. A pessoa vai ter uma facilidade melhor de fazer uma associação com o intestino ou com o estômago, porque ele vai ter um refluxo, vai ter uma gastrite, dor estomacal e tudo mais. Na fase, gente, que não é a fase de ativação e sim a fase de depressão, o paciente tem mais dificuldade de relacionar isso ao intestino, não porque os sinais são mais leves. Eu acredito que em saúde a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de leve e grave ou pesado, né? Porque, na verdade, a demonstração é sutil. Na depressão, a gente vai ter uma demonstração mais sutil de questões intestinais, não é isso mesmo, doutora? Tipo, vai ter ali uma constipação, vai ter algum problema na digestão de alguns alimentos, porque nessa fase de desativação a pessoa também muda os hábitos Sim, alimentares. E aí tem essa questão dos hábitos, que também é importante a gente falar,
Hoje, geralmente, a gente tem bastante dificuldade com a questão do alimento, porque, assim, nas casas antigas, tinha todo um ritual da preparação do alimento, o cuidado da preparação, a gente tinha menos variação até de temperos, né, de Sim, condimentos, né, desse pessoal aí da minha geração 40 mais, a mãe, fazia o temperinho em casa ali, ficava aquele eu temperinho fazia. pra, né, basicamente para tudo que fazia, toda comida era aquele Verdade, temperinho ficar guardado na geladeira. verdade. Hoje você almoça em um restaurante X, no outro, compra uma comida, pede no iFood, tem toda essa diversidade de condimentos e alimentos. Então, em termos de hábito alimentar, o que é mais sustentável para a saúde intestinal hoje em dia, nessa correria toda que a gente vive? Agora você fez uma pergunta sustentável, foi perfeito. É mais sustentável. Eu falo para o paciente que a gente não é robô, né? E que mesmo aqueles pacientes que têm hábitos alimentares extremamente saudáveis, eles podem fazer desbiose. Hum. Inclusive, não é incomum essa pergunta para mim, mas por quê? Eu faço academia, tenho uma rotina extremamente saudável, cuido da minha alimentação, mas por que que eu estou fazendo desbiose? Aí a gente vai lembrar dos outros fatores. É um paciente que ele tem tanta preocupação alimentar que ele já está no transtorno alimentar, restritivo e Entendi. evitativo. Ele começa tirando o leite, depois tira o glúten, porque a blogueira falou que é um alimento inflamatório. Na verdade, ele não tinha intolerância a esses alimentos. Aí, quando ele tenta reintroduzir, ele tem sintomas. Claro, eu fiquei um período sem consumir, minha mucosa desaprendeu a fazer aquela quebra e agora eu voltei a consumir isso de novo. Isso é tão marcante, gente, que se o paciente tiver doença celíaca e ele restringiu o glúten, e aí, quando ele chega para a gente para fazer investigação, os autoanticorpos podem dar negativos. E a biópsia também pode dar negativa, porque ele já retirou o glúten. Então, Uhum, quando a gente suspeita de um paciente com intolerância alimentar, eu tenho que fazer a investigação. Se ele restringe por conta própria ou porque está seguindo o Instagram, o famoso que fala que tem que retirar, isso pode retardar o diagnóstico, ou às vezes ele é rotulado como negativo. uhum, Porque se eu não estou pensando nele como um todo, é muito comum. Vou mandar esse resultado de exame para o meu amigo para ele avaliar. O amigo não sabe há quanto tempo ele tem sintomas, o amigo não sabe que ele já restringiu a dieta, e aí vem como negativo e ele fica sem ter um diagnóstico correto. E lembrando que doença celíaca, quando a gente não retira o glúten, esse paciente pode ter complicações, inclusive o câncer, linfoma intestinal. Então a gente não está aqui falando só da questão estética, da questão de distensão abdominal, do excesso de peso, como a mídia noticia. A gente pode ter complicação grave dessas intolerância justamente da doença celíaca. Então, é importante que a gente consiga avaliar esse paciente como um todo, o tempo inteiro, porque senão a gente uhum, se perde com muita facilidade no diagnóstico. uhum, Eh, alimentação é a base de tudo. Alimentação interfere com a absorção, alimentação interfere com o seu sistema imune. Então, obviamente, que a alimentação vai interferir com essa barreira que a gente tem intestinal e com a forma, né, com a quantidade de bactérias. Por isso que até na gestante é importante a alimentação, para que a gente esteja criando uma microbiota intestinal saudável para o próprio feto. uhum. Entendi. Então, assim, também se a gente restringe demais, a gente não tem uma diversidade de micro-organismo no intestino, seria Sim, mais ou menos isso? exatamente. Ah, Perfeito. perfeito, é esse caminho aí. Então, assim, seria mais uma rotina alimentar Saudável. Não tem como saudável. você ser saudável o tempo todo. Né, Uhum, inclusive eu falo para meus pacientes: "Ah, eu tenho intolerância à lactose, queria comer uma fatia de pizza". Coma a sua fatia de pizza. Tome a sua enzima antes de comer sua fatia de pizza. Agora o que não pode uhum. acontecer é comer uma pizza inteira e todos os dias, Aham, porque aí a gente vai sair da exceção, né. Mas a gente não consegue o tempo inteiro uma alimentação extremamente saudável, mas a maior parte do tempo a gente precisa. uhum. E não tem paciente mais desobediente do que o intolerante à Não, é lactose, né? desafiador, eu falo que ele não é desobediente, ele é desafiador. Ele faz o que quer. Exatamente. Doutora, essa questão do humor, da cognição e do próprio comportamento, assim, a gente sabe como você já falou, a questão da expressão, da gente enfesado, que é estar cheio de fezes sem conseguir fazer cocô. E aí isso muda sim o humor da pessoa, isso atrapalha a questão de humor e também as questões
Comportamentais. Então, quando uma pessoa ela está com uma disbiose, ela já está com alguns problemas intestinais, mais avançados, quais são as mudanças, que a gente começa a observar clinicamente nesse paciente, na rotina comportamental dele? É um paciente que vai acordar extremamente cansado. Quando ele abre o olho, ele fala assim: "Não é possível que eu dormi e não descansei". A vontade era de não levantar da cama, né, aquele pensamento: "Se eu não for, será que alguém vai perceber?". É uma Hum, falta de ânimo, é uma falta de vontade, é um cansaço extremo e que às vezes é confundido até como depressão. sim. No início, né, porque o paciente começa a ter essa mudança de humor, fica mais irritado, e aí como ele acorda cansado, quando ele acorda ele vai atrás de uma energia rápida, porque ele tem que dar conta do dia a dia. Aí ele vai atrás do quê? Açúcar, carboidrato, que é o que dá uma energia rápida para ele. E aí eu já Uhum, tô com a microbiota ruim, aí eu tô jogando açúcar nessa microbiota, tô jogando alimentos que não têm uma absorção tão legal e que não vão melhorar a minha microbiota. Aí ele vai piorando. Um sintoma muito comum, né, em mulheres é candidíase vaginal. Mulher que tem candidíase vaginal, ela precisa investigar a disbiose. Aí os pacientes ficam perdidos, mas como assim eu tô falando de candidíase vaginal? Qual que é a relação do intestino? Quando eu mudo o microbiota, eu não mudo só a microbiota intestinal. Eu mudo a uhum, microbiota, a flora vaginal também. Aí a paciente fica usando só pomada de antifúngico ou usa antifúngico e mantém. Infecção urinária vem logo depois e ela fica nessa vida o tempo inteiro sem conseguir entender de onde está vindo. Aí quando a gente vai conseguir entender e captar todos os sinais, essa paciente tem uhum, disbiose e perdeu um tempão focando só na questão da candidíase. Aí de novo a gente fica sem saber, né, o que que é causa, o que que é consequência. A uhum. intolerância alimentar é uma das causas de disbiose. E às vezes eu faço o diagnóstico só da intolerância e não faço da disbiose. Esse paciente ele não tem uma resposta legal. Eu estou restringindo aquele grupo de alimentos, mas eu não tratei a inflamação que aquilo já causou. Ele vai persistir com sintomas. Uhum. E isso é interessante porque, assim, alguns sinais que a gente percebe de mudança comportamental, e cognitiva, elas a gente tem que ter todo esse cuidado de manejo para não pensar em primeira instância em um transtorno psicológico do Sim. nosso lado de cá, né, principalmente nesse quadro de avaliação, saber se o paciente, tá indo lá no gastro, ele tá tendo esse acompanhamento de perto. É muito comum as pessoas procurarem o gastro de forma preventiva ou não? De forma preventiva, Hum. o que a gente tem de forma preventiva é quando esse paciente ele já tem um histórico de câncer na família, né? Que aí acaba procurando para a gente conseguir fazer essa avaliação, mas geralmente os pacientes vêm para a gente com sintomas. Eu não tenho assim, paciente, eu tô fazendo só exame de rotina, não tenho sintoma nenhum e tô procurando. Só quando a gente tem um histórico mesmo, né, de câncer na família, tanto câncer gástrico quanto câncer coloretal, que aí a gente faz essa rotina mesmo em paciente assintomático, ou é muito comum o paciente voltar depois que já está tratado, que está bem. O Uhum, paciente ele acaba se apegando a você, né. Aí eu falo: uhum. "Eu vou voltar quando?" Eu falo: "Não, mas você está de alta". "Mas você não quer me ver nenhuma vez por ano?" Eu falei: Meu estômago pode vai estra meu intestino vai estragar de novo. pode retornar sem problema nenhum". Aham. Mas esses acompanhamentos, assim, de paciente assintomático é mais difícil. Geralmente eles vêm já e outra coisa importante, a gente Hum. fala que quando a gente é especialista na área, a gente não pega mais o arroz com feijão, né. A gente só pega o Ah, que sim. Uhum, porque um paciente com diarreia, um paciente com azia, né, com doença do refluxo, ele já passou por vários outros colegas que já tentaram resolver. Aí quando uhum. conseguiu, que aí ele chega até você. Então a gente acaba tendo uma amostra mais viciada de pacientes com evolução mais importante, né. Uhum. E assim, gente, a gente até mesmo do lado de cá, quando a gente começa a atender pacientes que eles já estão em um nível avançado de sofrimento psicológico, um transtorno psicológico, é muito comum, esse paciente ele já está com sobrepeso, ou ele já está com problemas alimentares, ele está com o ciclo circadiano desregulado, às vezes nas mulheres a gente, até o ciclo
mensal, ciclo menstrual Sim, sim. desregulado. E quando a gente vai observar, é uma pergunta que já tem um tempo que eu uso na anamnese, essa questão de perguntar para o paciente como que funciona o intestino. Uhum. É basicamente, via de regra, que ele também tem problemas intestinais e aquilo não está funcionando bem. Também, doutora, eu já vi que tem algumas, relações entre disbiose e insônia, principalmente, ou alterações do sono, transtornos do sono. Qual é essa relação entre intestino e insônia e como que a pessoa pode perceber esses primeiros sinais? Como que são esses Então, sinais? vamos lá. Esse paciente, geralmente, ele também tem um transtorno do sono, ele tem uma disfunção do sono, e aí a gente relaciona que o transtorno de ansiedade também está muito relacionado a essa questão da insônia, e como a gente tem essa comunicação importante de transtorno de ansiedade com o trato gastrointestinal, a gente tem que esse paciente geralmente tem mais insônia. E aí ele começa a procurar vários outros fatores externos relacionados aos hábitos de vida, a gente começa a melhorar a higiene do sono, mas mesmo assim esse paciente ele não dorme bem. É uma sensação Uhum, de cansaço extremo, mas esse paciente ele não consegue repousar. E a gente ainda tem aqueles que conseguem dormir o período adequado, mas eles pulam a fase do sono REM, então eles já acordam cansados por conta uhum, dessa desabsorção, dessa questão de anemia, por conta dessa questão de alteração de nutrientes. Quando o paciente tem uma anemia importante, ele já tem o contrário, ele tem um sono excessivo. Quanto mais ele dorme, mais ele ele tem quer dormir. necessidade de dormir, Sim, porque aquele estoque de ferro do organismo a gente tem essa deficiência importante. Mas, as queixas do sono, elas têm que ser investigadas, até porque, o paciente que tem apneia do sono é um paciente que tem um risco altíssimo de doença do refluxo. Então, às vezes, eu já investiguei todas as causas. Se eu não trato a apneia do sono, o paciente não consegue ter uma boa resposta da doença do refluxo. uhum, Aí você fala: "Gente, mas entendi. como que eu cheguei na doença do refluxo falando do sono?" Uhum, E é uma das sim, causas que a gente precisa tratar em conjunto. uhum, Lembrar que o distúrbio do sono também está muito relacionado à questão do sobrepeso e obesidade, né, uhum. principalmente a Então, a gente volta para aquilo que a gente até e acho que vocês vão ver isso aqui nos episódios com todos os especialistas que estão vindo aqui. Eh Alguns hábitos parece que se tornam repetitivos da gente falar, como atividade física, uma alimentação saudável, equilibrada e a higiene do sono, dormir bem, né. Porque tem essa cadeia de hábitos ruins que realmente ele começa em cadeia, né, a pessoa Uhum. começa a dormir mal, sente-se cansado, aí vai recorrer a carboidratos e açúcares, aí daqui a pouco ele já começa a bagunçar todo o intestino, aí isso Piora o também cansaço, ele busca mais carboidrato e pior, açúcar. aí vem o sobrepeso, aí o que que acontece? Ele já Exatamente. começa aí, porque está dormindo mal, porque está cansado, tem uma desregulação também de hormônios, né, e aí o cortisol vai estar subindo na hora errada, o pico vai estar desregulado, ele vai ter outros problemas, e aí a gente entra no que a gente chama de colapso realmente, né, quando todas essas partes que a gente pega um paciente ali, a gente olha e fala: "Tá, ele vai ter que ficar comigo, mas eu não sei para quem que eu mando primeiro, psiquiatra, para o gastro, para o neuro, porque realmente parece que tem uma cadeia ali instituída. Doutora, hoje, a gente aqui, eu fico pensando que, assim, tem um público que parece que em algumas especialidades, esse público, não é que é um pouco esquecido, mas o cuidado é um pouco negligenciado, que é o público idoso. Qual é o cuidado do idoso que já viveu tanto tempo, já está lá 60, 70 anos, e ele começa a apresentar ali uma mudança. Há também perda ali de microbiota no intestino, novo bioma intestinal. Como que funciona e como que o idoso pode perceber os sinais e também cuidar do intestino? É importante falar do idoso, porque o idoso geralmente faz uso de polifarmácia. Então esse idoso, a gente tem que avaliar se tem presença de hipertensão, se tem presença de diabetes, quais as medicações que esse idoso faz de uso contínuo, como que é a alimentação desse idoso. Então, a gente pegando a população idosa de hoje, é uma população que tem hábitos alimentares diferentes do nosso.
É uma população que come muita farinha, é uma população que come muita carne vermelha. Isso a gente tem que avaliar na prática clínica. E outra coisa que a gente tem que chamar a atenção, tanto olhando assim, é muito remédio, a gente tem que perder a mania de falar: "Esse sintoma é por conta da idade", porque a gente deixa passar um diagnóstico, né. Uhum. Ah, não é normal o avô de vocês começar a ter constipação intestinal do nada, ou começar a ter diarreia. As fezes ficaram mais finas. "Ah, avô, é por conta da idade". A gente pode estar diante de um tumor de intestino nesse paciente. Então a gente não pode normalizar essa alteração do hábito intestinal. Se é um paciente que usa muita medicação para dor, né, opioides, eles podem alterar esse trânsito, o trânsito fica mais identificado, mesmo assim eu preciso excluir outras causas, né. A gente tem remédios para diabetes que estimulam o trânsito intestinal, tem remédios para diabetes que fazem, uma alteração na microbiota, que fazem com que esse paciente produza mais gás, mas eu sempre tenho que pensar nesse contexto como um todo. É só um efeito colateral da medicação ou eu tenho algum outro, diagnóstico que eu estou deixando passar despercebido? E lembrar de novo, né, do que você falou, que o leite foi feito por bezerro. A gente tem a lactase, mas com o passar do tempo essa enzima vai perdendo a função. Então, o paciente idoso ele tem uma chance maior de ter intolerância à De lactose, ter intolerância desenvolver de depois desenvolver. A sim, enzima dele, ele nasceu com a enzima, ele não tem uma intolerância primária, mas essa enzima ela foi perdendo a função ao longo da vida e eu preciso diagnosticar. Só que é uma população geralmente mais resistente. A primeira coisa que eles me falam assim: "Eu tomava leite na vaca e não tinha nada. Por que que agora você quer restringir a minha lactose?" Porque agora a sua enzima não funciona da mesma forma, a sua mucosa intestinal não tem mais a quantidade de enzima que tinha antes, a gente pode ter uma atrofia de mucosa intestinal. Então, tudo isso influencia. Uhum. Mas o mais importante de tudo, gente, é que hoje é muito comum a gente pegar idoso usando vários medicamentos, e medicamentos que até interferem entre eles. De novo vem a questão de segmentar a medicina, né. Então eu vou no cardiologista, eu vou no pneumologista, eu vou no gastro e cada um só olha a sua área, só faz mais uma prescrição de receita sem checar o todo que aquele paciente está usando. Por isso a importância do acompanhamento com geriatra. Uhum. Idoso precisa de geriatra para que a gente consiga manejar todas essas medicações, porque às vezes é até difícil. O idoso vai na consulta sozinho, você pergunta: "Você está usando qual remédio?" Um grandão, ou então aquele Uhum. amarelinho pequeno. E você fica perdido, qual remédio é esse que o paciente está usando, né? Ou então Uhum. vai com um familiar que nem mora com o idoso, não sabe o horário que o idoso toma o remédio, não sabe se toma o remédio todos os dias. Então a gente precisa ter esse controle melhor, né, para que a gente consiga manejar. Inclusive tem paciente que usa medicações que competem pela mesma Uhum. forma de absorção, né, ou Sim. medicações que acabam intensificando, uma aumenta a disponibilidade da outra, e esse paciente está com efeito colateral por conta dessas medicações. Então tudo isso a gente tem que avaliar. Lembrar o seguinte, como a gente falou nessa questão de rastreamento de câncer, principalmente de câncer coloretal, todo mundo acima de 45 anos tem que fazer colonoscopia, né. Aí a frase que eu mais escuto no consultório, principalmente de homens: "Mas eu não sinto nada", e é para continuar sem sentir. E o E para exame também isso você não sente nada, isso tá. Pode ficar tranquilo e fazer colonoscopia, você não sente nada no exame também. é um exame, o paciente vai estar sedado, né, mas a gente tem Uhum. todo um mito ao redor da colonoscopia. É, fora a preparação que é bem ruim, gente, mas Não assim fale isso, não, cada um tem uma experiência é. pessoal. O problema é que tem que tomar um laxante. Gente, Exatamente. mas o que que é tomar um dia de laxante em relação a você conseguir achar um pólipo que em Perfeito. 10 anos se tornaria um tumor de intestino, você teria que abrir a barriga para arrancar um pedaço do intestino ou não teria nem chance de fazer isso. É uma Uhum. bobeira, né. Então a gente tem que bater na tecla da prevenção. Hoje a gente trabalha com medicina preventiva. Eu me antecipo ao problema e é isso que a gente tem que fazer. Então eu não sinto nada, eu não quero fazer a colonoscopia. Para que você continue sem sentir nada, o ideal é a gente fazer esse rastreamento. "Ah, eu posso fazer exame de sangue oculto nas fezes?" O exame de sangue oculto nas fezes é uma forma que o Ministério da Saúde tem de conseguir fazer, uma triagem maior em massa, porque é um exame mais barato. Só que o Uhum. grande problema é que se a gente pensa o seguinte: se eu tenho um tumor que já está sangrando, a ponto de ter sangue presente nas fezes, eu já perdi o time, né, de fazer um diagnóstico precoce ou de evitar o aparecimento do tumor. Por isso que a colonoscopia é o que a gente considera de padrão ouro, porque eu consigo avaliar a mucosa intestinal e eu consigo retirar, que a gente fala, né, polipectomia,
tirar esse pólipo na própria no próprio exame de colonoscopia, e esse paciente nunca desenvolveu câncer, então isso é Uhum. sensacional. Sim, perfeito. A prevenção, gente, é fundamental, tá? Quando a gente pensa no organismo como um todo, a questão de estar fazendo, exames de check-up, revisões gerais, eu sei que é um tempo que você perde no seu dia, mas na verdade não é perder, a expressão não é essa, é muito mais vantajoso. Eu sei que é difícil, às vezes você fica ali, tem que marcar o exame, tem que ir, tem que alterar a sua rotina do dia a dia, mas isso é imprescindível. E, assim, já aconteceu de examinar um paciente e falar assim: "Olha, não, eh, eu vou te passar aqui apenas umas enzimas ou alguma coisa, eu não vou te passar nada que o seu problema se resolve ou no psiquiatra ou no psicólogo". Já aconteceu esse tipo de coisa? Essa pergunta é sensacional, por quê? É muito comum o paciente chegar, ele chega tão ansioso e tão sobrecarregado, assim, na consulta, que ele já chega com a pasta de exames. E aí eu tento colher a história, né, no qual que é a sua idade, de onde você nasceu, há quanto tempo os sintomas começaram. Não, aqui, o resultado tá aqui. Eu tô vendo o resultado, mas antes de olhar o resultado, eu quero saber sua história, seus sintomas. Não, mas eu já fiz colonoscopia, eu já fiz tomografia, eu já fiz ressonância, eu vim porque eu quero que você avalie os exames. A medicina de verdade não avalia exame. Isso né, eu acho que em todas as áreas de saúde, a gente não tá ali para avaliar só exame, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Eu posso ter paciente com doença do refluxo com endoscopia completamente normal. Eu tenho que tratar sintomas, eu tenho que tratar queixa. Então, quando o paciente chega para mim, que a gente fecha o diagnóstico de síndrome do intestino irritável ou de intolerância alimentar, eu não vou falar para ele assim: "Vai para casa, porque o que você tem é funcional e eu não vou te tratar". Eu preciso tratar. Ele Perfeito. tá tendo sintomas, né. Não é Uhum. que eu não estou confiando, porque às vezes o paciente ele cria uma resistência tão grande, quando a gente fala que é síndrome do intestino irritável, mas eu estou sentindo. Eu falei: "Eu sei que você está sentindo e eu preciso te tratar". Só que se eu fico apenas nesse tratamento, sem conseguir tratar a causa principal, que é a questão, né, de transtorno de ansiedade, de depressão, de várias outras coisas associadas, ele não vai ter uma boa resposta. Então não existe se falar assim: "Você não tem nada, vai para casa". Você está Uhum. sentindo, eu preciso te tratar, mas eu preciso te tratar como um todo. A enzima digestiva vai ajudar? Vai. Eu vou usar uma medicação para regular sua motilidade intestinal, para diminuir a inflamação, ou para tratar a dor crônica? Vou. Mas se eu trato só a dor crônica, só essa parte baixa, sem tratar a parte alta de estimulação, o paciente não vai ter uma boa resposta. E exame não me mostra nada, né. O Uhum. paciente ele tem um grau de ansiedade gigantesca, porque o paciente que tem supercrescimento, que tem desbiose, ele faz colonoscopia da normal, ele faz ultrassom da normal, ele faz tomografia da normal, e aí ele chega para mim desesperado e fala assim: "Minha família tá dizendo que é coisa da minha cabeça". Que eu Sim. posso comer só um pouquinho, que eu não vou ter sintomas, que eu tô querendo ter sintomas. Uhum. Você não quer ter sintomas, você quer ser mandado para as Maldivas com tudo pago, mas o seu cérebro não tem esse poder. Então eu preciso te tratar, não é que a gente não esteja confiando nos seus sintomas, eu sei que você tem sintomas, mas a primeira coisa que a gente faz é fazer essa divisão. É uma doença funcional ou eu tenho uma outra causa para essa doença? E aí a gente começa a tratar, mas eu tenho que tratar os 2. Exame Perfeito. normal, paciente com sintomas, eu tenho que tratar sintomas. Uhum. Perfeito. Doutora, a gente já vai se encaminhando para a última pergunta aqui. Hoje passou muito rápido o nosso tempo. Eu tinha mais 138 perguntas aqui A gente marca outro dia para ah, responder que as bom, eu não precisei 138. nem convidar aí, tá vendo, Renata? Já tem aqui já uma outra pauta, um outro episódio com a doutora Cíntia aqui. Doutora, eh, a minha última pergunta ela é voltada a uma questão, assim, de visão, mais de futuro. Hoje, como que você avalia a necessidade da integração de dados dentro da saúde para avaliação de paciente, como estudo de caso tipo, você está com aquele paciente, você precisa comunicar, precisa integrar dados, precisa se comunicar com profissionais. Você vê se esse futuro é promissor, a gente ainda está muito longe disso. Acontece. Aqui em Conquista, por a gente ainda ser uma cidade teoricamente pequena, que a gente consegue comunicar com os profissionais, fica mais fácil, né. Aí a gente vai para o outro lado da questão da telemedicina. Tem Hum, alguns pacientes que falam: "Eu preciso que você faça o exame nesses locais,
Porque nesses locais eu tenho um contato direto com quem vai laudar esse resultado, porque o radiologista me conhece. Na hora que tá vendo a imagem, se tiver qualquer dúvida, apesar de escrever tudo no pedido, porque isso é importante também, o radiologista ele consegue entrar em contato comigo: "Cíntia, o que que esse paciente está sentindo mesmo? O que que tá acontecendo com ele?", porque isso é importantíssimo. Essa integração dos profissionais, eu falo de equipe interdisciplinar, sempre vai ser benéfica em todos os ambientes. Ambiente hospitalar é primordial, ambiente ambulatorial a gente precisa muito, porque se eu não estou falando a mesma linguagem do psiquiatra daquele paciente, né, por exemplo, eu tenho uma paciente cirrótica por NASH, que é isso? A paciente teve cirrose por conta de diabetes. Foi no colega psiquiatra que prescreveu uma medicação que aumenta muito a fome. Eu vou piorar a glicemia dessa paciente e, obviamente, eu vou piorar a cirrose dela. Então eu melhorei o humor, mas eu tô piorando a cirrose. Eu não consigo trabalhar dessa forma. Então eu tenho Uhum. que entrar em contato com o colega e falar: "A gente tem alguma outra opção de medicamento que não agride tanto o fígado e que também não vai desregular a glicemia, não vai fazer essa paciente ganhar tanto peso?". É primordial e só tem a ganhar. A gente ganha quanto equipe, porque eu consigo chegar no resultado final mais rápido para esse paciente, e o paciente só tem a Uhum. ganhar, porque às vezes o paciente ele chega na consulta, ele não sabe nem falar o nome da medicação que ele está usando. Sim. Né, porque ele acha que aquilo não é importante. Ele não consegue identificar, né. "Há quanto tempo você fez esse procedimento cirúrgico?", "Não sei". "O que que foi feito na cirurgia?", "Também não sei". Aí vai a gente entrar em contato com o cirurgião para tentar puxar aquele prontuário. Então essa relação interdisciplinar, se a gente tivesse um prontuário único de cada paciente, que a gente tivesse acesso a todas as informações, seria perfeito. Porque uma coisa que Uhum. acontece muito é o paciente fazer exame e jogar fora. Sim. É quase que uma regra e não é exceção, né. Doutora, olha só, eu quero agradecer imensamente pelos esclarecimentos. Na verdade, eu fiquei aqui ainda, o pessoal que me conhece mais de perto, igual o Renata mesmo ficou falando, gente, a tarde toda: "Olha, você não vai ficar tirando as suas próprias dúvidas, você tem que tirar a dúvida das outras pessoas e tal", porque é um tema que eu gosto muito de estudar, me envolvo muito nesse tema, né. Porque dentro da neuropsicologia a gente já vê relações muito robustas com relação à questão do intestino, e assim, foi muito esclarecedor, foi muito bacana, muito bom. E onde as pessoas te acham, doutor? Onde elas tiram as dúvidas? Onde elas te Perfeito. encontram? As pessoas me encontram na Clínica Gastroprócto, a gente está na Avenida Otávio Santos, em frente à Casa da Sopa, fazendo propaganda da Casa da Sopa, mas Tá todo mundo vendo? Gratuito, 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 propaganda Casa da gratuita. Sopa me Aqui em Vitória da patrocina, Conquista, aqui em gente. Vitória da Conquista. E tem o Hum, Instagram também, que é o arroba doutora Cíntia Fogaça, que aí eu posto vários vídeos, né, esclareço algumas dúvidas, porque a gente tem que usar essas fontes como conhecimento. Se a hum, gente conseguir fazer com que uma pessoa entenda que não é normal ter distensão, não é normal ter dor abdominal, sensação de má digestão o tempo todo, e que procure o seu médico de confiança, o seu gastroenterologista, ou a sua ginecologista, o seu cardiologista, que a gente consiga fazer um diagnóstico de doença celíaca, já valeu a pena tudo isso, uhum, né. Então é conscientização, não tem outro meio da gente conseguir difundir e conhecimento de verdade, que é isso uhum. que vale a Sim. pena. A senhora atende online também? Atendo online também, Pronto, teleconsultas. perfeito. Qual o telefone lá da Ó, Gastropro? agora ainda bem que eu sei, né, se vo Vamos lá, tá vendo? Peguei aqui desprevenido para ver se sabe é qual é o o telefone. 77991687136. Pronto, perfeito. E antes de concluir, gente, falando mais uma vez dos nossos apoiadores do podcast, as pessoas que estão com a gente nesse projeto aqui, JR Suplementos aqui na Laodiceia Guzmão, e você vai falar com o Júnior lá com todas as linhas e consultoria para dos de suplementos esportivos no 77988030601 e também a clínica Evolic, que fica dentro do espaço Maria Maria, ali pertinho da Gastroproto, né, estamos lá, com profissionais selecionados, especialistas para melhor atender você em psicologia, neuropsicologia e avaliação neuropsicológica. O telefone da clínica Evolic, que eu não aprendi ainda, é o 77999741632. Doutora, mais uma vez, muito Eu obrigado, que foi agradeço. excelente, tá? E aí, a gente se vê, pessoal, no próximo episódio, que vai estar também sensacional. Doutora, quer deixar uma consideração final, alguma coisa, mandar um beijo para a mãe, para o pai, para a família? Consideração final é que eu preciso que os pacientes entendam que não é normal ter sintomas,
procure o diagnóstico, porque não façam restrição por conta própria, não façam protocolos, porque viram na internet que funciona, que tem emagrecimento, que o protocolo vai limpar cálculo da vesícula, porque isso não existe, né. E procurem, entender e sentir o próprio corpo. Uma coisa que é básica, eu sei que a gente já está correndo, mas tem paciente que não consegue observar as próprias fezes. A gente pergunta, ele fala: "Nunca olhei". É importante. Entendam qual que é o seu basal, se alguma coisa saiu do eixo, procure, né, atendimento para que a gente consiga fazer um diagnóstico inicial e a qualidade de vida. É isso que a gente bate na tecla hoje. Perfeito, gente. Lembre daquilo que a gente está falando aqui, desses hábitos saudáveis que todos os especialistas que estão vindo aqui até agora estão falando com relação à atividade física, exercício físico, né, alimentação e também uma rotina adequada de sono. E a gente fica por aqui nesse episódio de hoje. Tchau, tchau para todos vocês e até o próximo episódio.